A ensolarada Flórida, nos Estados Unidos, é conhecida por suas praias deslumbrantes. Mas por trás desse cenário paradisíaco, existe uma realidade pouco conhecida, repleta de mistérios que se escondem sob suas águas, muito além dos enormes crocodilos ou das mansões de famosos, como a do presidente Donald Trump. Recentemente, houve um acontecimento misterioso que deixou os moradores da região intrigados, chamando a atenção até das forças americanas de segurança. Imagine descobrir algo tão extraordinário que em menos de 48 horas parte da cidade próxima ao evento precisou ser praticamente evacuada. Esse é o relato da incrível anomalia subaquática testemunhada nos últimos dias na Flórida. Um objeto encontrado que desafia tudo o que conhecemos, permanecendo envolto em muito segredo, com o litoral sendo imediatamente isolado por militares e registros digitais apagados. Recentemente, um objeto desconhecido foi encontrado nas águas dos mares da Flórida, com características bizarras e inexplicáveis. O objeto encontrado tinha uma superfície lisa, metálica e quente, emitindo um pulso eletromagnético capaz de inutilizar qualquer equipamento eletrônico próximo. A descrição de testemunhas foi surpreendente. Parecia uma crosta metálica uniforme, com fissuras de onde surgia um brilho negro intenso, como se o material respirasse. O objeto subaquático da Flórida não foi detectado por laboratórios ou cientistas, mas por pescadores experientes que conheciam o Golfo do México melhor do que ninguém. Eles observaram em seus sonares formas incomuns, linhas verticais que se elevavam do fundo e possuíam contornos tão precisos que não poderiam ser recifes naturais ou rochas, atraindo a atenção dos mergulhadores. Alguns pensaram que fosse um naufrágio antigo, algo comum na área desde os tempos dos piratas, mas, ao mergulharem, descobriram algo muito mais incrível. A cerca de 9 metros de profundidade, enterrado no lodo marinho, estava um objeto maciço, sólido e metálico. Não havia sinais de corrosão, ferrugem ou costuras. Parecia ter sido fabricado como uma única peça, com marcas indecifráveis que se repetiam sem apresentar qualquer significado. Alguns mergulhadores relataram uma sensação quase viva emanando daquele objeto. Um ritmo lento e constante que lembrava o batimento de um coração reverberando pelas águas. Quanto mais se aprofundavam, mais estranhos se tornavam os fenômenos. Bússolas giravam sem controle, medidores de profundidade desapareciam do radar, rádios se calavam e equipamentos criptografados deixavam de funcionar sem motivo aparente. Rumores se espalharam rapidamente pelas cidades próximas, na região ao redor de Fort Myers. Nos dias seguintes, mergulhadores que tentaram alcançar o objeto relataram que as suas luvas eram cortadas por bordas afiadas e que a água em volta se tornava quente, e o que não era comum, mesmo para aquela região. Peixes evitavam a área e nenhum sinal de vida marinha se aproximava. Geólogos que trouxeram amostras para análise não encontraram nenhum material conhecido que se assemelhasse ao objeto metálico. Nem metal, nem pedra comum correspondiam à sua composição. E tudo indicava que se tratava de algo antinatural, que não poderia ter sido construído por mãos humanas, algo que não deveria estar ali. 2 dias depois, após os primeiros relatos, o controle da área mudou radicalmente. Autoridades locais recuaram, dando espaço para a chegada de veículos federais, e postos de controle foram erguidos nas estradas que davam acesso à praia. Homens fortemente armados patrulhavam a área, pedindo que ninguém fizesse perguntas nem se aproximasse. Helicópteros sobrevoavam o litoral sem interrupção, enquanto navios da marinha patrulhavam a costa sem parar. Holofotes iluminavam áreas restritas de areia, tornando o local irreconhecível. Residentes observaram as suas casas banhadas por luzes que não se apagavam. Hotéis próximos foram esvaziados em horas. Turistas foram obrigados a deixar a região sem explicação ou compensação. A justificativa repetida era risco à segurança nacional. O que aumentava, é claro, o pânico e a certeza de que ali estava acontecendo algo
completamente anormal. Mapas de satélite do Golfo foram apagados durante a noite e aplicativos de radar meteorológico deixaram de exibir imagens da região, impedindo o registro dos fatos. Barcos que se aproximavam foram obrigados a recuar por patrulhas intensivas e cientistas com permissões especiais receberam ordens de manter distância sob ameaça de prisão. As notícias tentavam acompanhar o silêncio oficial, oferecendo no máximo declarações vagas. Mas os habitantes da região começaram a notar coisas estranhas no funcionamento do dia a dia. Luzes de rua piscavam, rádios e redes elétricas apresentavam instabilidade e telefones perdiam chamadas. As linhas da Flórida, um dos estados mais populosos dos Estados Unidos, já geralmente cheias, ficaram congestionadas ao longo da região. Alguns relataram ouvir um zumbido à noite, enquanto raios de cores diferentes apareciam no céu, como auroras invertidas, sobretudo no sul. Quanto mais o tempo passava, mais clara se tornava a sensação de que a área não era mais um litoral comum. Tinha se tornado uma fronteira militarizada nos Estados Unidos. As primeiras sondas subaquáticas foram enviadas em busca de respostas, mas retornaram com imagens perturbadoras e relatos de falhas inexplicáveis. Câmeras revelaram espaços ocos sob a superfície metálica, como corredores intermináveis, cujas paredes pareciam pulsar com luzes fracas, mas contínuas. Algumas câmaras irradiavam um brilho constante, como se tivessem vida própria. E técnicos entrevistados sob condição de anonimato afirmaram que o objeto parecia respirar, confirmando o relato dos mergulhadores que encontraram primeiramente o objeto. Quando sondas mais profundas chegaram a uma ampla câmara circular, o chão vibrava suavemente como um tambor, e minutos depois, todas as transmissões falharam ao mesmo tempo. Ao recuperar os equipamentos, os militares constataram a destruição completa dos circuitos que foram queimados. Fragmentos trazidos de mergulhos anteriores foram analisados em microscópios de alta precisão. A superfície exibia sulcos minúsculos, padrões repetitivos tão exatos que nenhuma origem natural poderia explicá-los. Não havia marcas de ferramentas, cinzéis ou brocas. O material resistia a classificações conhecidas, mesmo após seguidos estudos, primeiro dos geólogos, depois de químicos e biólogos. Equipamentos de sonar próximos ao objeto revelaram contornos que se moviam lentamente pelo fundo do mar, como se o objeto ajustasse a sua posição. Alguns afirmaram que ele afundava aos poucos, outros sugeriram que ele se movia pela areia subaquática. O pulso emitido pelo núcleo daquela coisa variava de intensidade. Às vezes acelerado, outros momentos lento, mas constante. Especialistas tentaram decodificar o ritmo, mas não conseguiram determinar se era uma linguagem ou um fenômeno natural desconhecido que, coincidentemente, parecia ter algo a dizer. O governo, como sempre, negava qualquer anomalia. Mergulhadores próximos, porém, relataram tontura, fraqueza e desorientação. Surgiram rumores de que se tratava de uma máquina antiga, adormecida ali por séculos, aguardando algum evento para se manifestar. O silêncio oficial alimentava a sensação de mistério e, por que não dizer, de temor. As teorias passaram a invadir as redes sociais. Cada indício apontava para algo que não era normal, algo além da geologia, que parecia viver sob o Golfo sem revelar a sua natureza. O mais bizarro foi a conclusão do caso. Olha só, assim como apareceu, o objeto simplesmente sumiu. Nada mais foi encontrado nem registrado. Em pouco tempo, o assunto foi esquecido pelos locais e está se tornando uma espécie de lenda, mas uma a se beneficiar da natureza quase insondável das profundezas do oceano. Antes de encerrarmos, eu quero agradecer muitíssimo a sua companhia tão especial e dizer que o objeto estranho da Flórida é a narrativa recente de um oceano repleto de enigmas que mexe com a imaginação de exploradores e também de militares. O que o mar engoliu um dia pode se revelar. E talvez todas essas coisas tenham relação.
seja uma cidade antiga, perdida no tempo, ou algo ainda mais misterioso e sem explicação. Quem sabe na próxima, o mundo possa testemunhar algo que desafiará todo o conhecimento humano.